Nascer, crescer, estudar, vencer, viver. Dia 25 de Abril custa-me a recordar o próprio. Lembro-me de duas ou três coisas. Uma delas é que não podia ir para Lisboa, porque eu morava em Mem Martins e não via comboios. Depois tive um telefonema de um amigo e disse: olha, há problemas lá para Lisboa, aquilo está... Olha, não, eu já fui para o comboio, não estava lá, olha, também eu não via comboios. Bom, voltei para casa. Eu e a mulher, porque a minha mulher também era colega e trabalhava na mesma empresa, éramos colegas lá. Acabámos de ficar em casa sem haver notícias, claro. Até que depois do almoço tomei a iniciativa e, como estava em Mem Martins, como já disse, e os meus pais e os meus sogros estavam em Algés. E não conseguia contactar com eles, meti-me no carro e fui. Olha, há alguma coisa a acontecer. E fugi. Fui porque era um escarnascido, ainda a velha, Algés de cima. Fugi ao trânsito e essas coisas. Pronto, depois estive com os pais, estive com os sogros, estavam bem, estavam tranquilos, ficaram satisfeitos por me ver e tal. Voltei para casa, pronto. Depois no dia seguinte é que já fomos para a Império e tal, para a Companhia de Seguros. E era aquela coisa. Eu ainda não percebi muito bem o que é que estava a acontecer. Isto foi uma surpresa para muita gente, portanto também havia de ser surpresa para mim, não é? E pronto. E foi assim praticamente o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro, depois foi aquela alegria, aquela história, aquela estranheza. Uma coisa que, por exemplo, me impressionou muito foi a mudança de atitude de algumas pessoas. Naturalmente, revelaram-se de repente porque eram de esquerda ou porque eram de direita, até lá não era nada, convivíamos, trabalhávamos e que era uma vida profissional, perfeita, verdade? E de repente houve uns tantos que começaram a haver umas antipatias, mas naturalmente o choque das mentalidades depois vieram ao de cima e começaram a... Foi isso que me impressionou bastante, de facto. Foi a incompatibilidade de algumas pessoas lidarem com a situação porque achavam que agora é que vai ser diferente, nós é que temos... É aquela confusão, deu-se realmente várias confusões, mas as coisas acalmaram. Eu fiz como um macaco, sentei-me ao cantinho, esperei que a tempestade passasse e depois eu retomei a minha vida. 3 dias depois é que as adeias começam a assentar, as poeiras também, as notícias começam a ter uma certa realidade, digamos assim, porque eram muito controversas, não é? Ouvia-se daqui, ouvia-se daquela e tal. As coisas começam a acalmar e depois, passados eu diria, 4, 5, 6 dias, as coisas começam a ficar claras, não é? Como me apercebi o que estava a acontecer, fisicamente, digamos assim, foi logo 2 ou 3 dias depois, porque a gente começam a falar da revolução, do movimento de tropas, disto, daquilo, daquilo outro, as detenções, aquelas coisas, começam a perceber. Agora, a finalidade disso, pronto, derrubar o governo, sim senhor e tal, mas e agora? É que comecei a perceber que tínhamos o problema da guerra da África, temos os capitães a quererem, enfim, tudo aquilo que depois veio ao de cima, aí ao fim de uma semana comecei a perceber a situação. A minha maneira de ser e de estar, eu não alterei nada. Não, eu tinha a minha casa, tinha a minha família, continuei com a minha casa e com a minha família, não alterei nada, nem... Porque, vamos lá ver, o que modificou as pessoas, quanto a mim, foi a mudança da política, não é? Começou a haver liberdade, mas eu sempre fui uma pessoa que muita gente junta não se salva, e eu gosto de andar um bocado separado das multidões. E assim continuei, não alterei, não posso dizer que alterasse nada profundamente na minha vida própria. Na vida profissional, sim, alterei. Por força das circunstâncias, das diretrizes que vinham dos partidos, digamos assim, ou das células, que agora não tem que ser assim, agora quem manda é aqui, os diretores, também foi uma coisa que me impressionou imenso, diretor que ia sair da companhia e foram revistar-lhe
a mala, a carteira, tudo, porque o senhor estava a sair depois da hora e não sei o quê. E pronto, fui também para lá. Então ficámos a trabalhar ambos na mesma empresa, mas não na mesma secção, porque a administração não admitia casais no mesmo serviço. Separados, muito bem. E assim fizemos a nossa vida. Quer dizer, a sociedade mudou, isso toda a gente sabe, não é? Mas, pessoalmente, a sociedade ficou mais aberta, nós tivemos outras oportunidades, outros conhecimentos, possibilidades, acesso a várias coisas que eram perfeitamente interditas, embora não dissessem que não, e aí houve realmente uma mudança muito significativa, uma grande abertura que acho que foi muito positivo. Agora, em termos gerais, assim, objetivamente, pessoalmente, não me senti mal, mas também não senti que houvesse assim uma melhoria muito grande na minha vida, porque lá está, a minha vida era aquilo, trabalho de casa, os filhos, as férias, e isso mantive sempre. Fiz campismo vários anos e foi bom, porque tive relacionamentos antes e depois do 25 de Abril. E aí houve uma diferença muito grande. Os parques tinham alguns parques tinham uma rigidez, não se podia fazer assim, né? Passado 2 ou 3 anos já se podia fazer tudo, havia mais liberdade, isso aí, e gostei muito dessa fase. Os meus pais foram umas pessoas apolíticas. O meu pai era oficial, era sapateiro, tinha uma oficina de sapateiro, e depois tinha uma capelistazinha. Minha mãe brincava, passava o tempo na capelista e ele tratava dos sapatos. E o pior para ela era quando aparecia um fiscal. Ficava horrorizada com o fiscal, porque eles eram realmente, até alguns, assisti uma vez a um, era até abrutalhado. Tem que ser assim, não quero ver isto, quero ver aquilo. Ela, coitadinha, encolhia-se toda. Mas isso também acabou, felizmente, não é? Não deixámos de ser vigiados assim daquela maneira. O que é para si a liberdade? Assim de rapidamente é poder fazer aquilo que a gente quer. Se calhar é isto que toda a gente diz, mas é aquilo que sinto. E é de facto isso mesmo, nós pensarmos que eu quero fazer isto e posso fazer, quero ler isto, posso ler, quero ir aqui, posso ir. Isso é fundamentalmente, para mim, a liberdade. Porque a liberdade de pensamento, isso já havia antes, não é? Agora, a liberdade de ação, o mais importante é nós podermos realmente respirar. Não ter, porque eu também nunca tive muito essa percepção, mas aquela coisa de, eu não faço isto porque isso acabou.